Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Marcondes, professor de filosofia na plataforma do Ferreto, e hoje nós vamos falar tudo de mais importante que tem sobre esse que é um dos pensadores mais controversos da história da filosofia, o Friedrich Nietzsche. Galera, hoje nós vamos entender como o pensamento do Nietzsche, para muitos, inclusive para mim, destrói, desconstrói toda a modernidade e por isso ele é também por muitos considerado o grande pai do pensamento contemporâneo. Vamos juntos então? Bom, vamos lá, galera. Eu tenho tanta coisa para falar que eu praticamente não trouxe aqui dados biográficos do Nietzsche para a gente poder realmente falar do seu pensamento, tá joia? Ele é um pensador da Prússia, ou seja, a Alemanha ainda não estava unificada quando ele nasceu, mas posteriormente, então, ele fará parte, dos pensadores alemães, tá joia? Bom, o Nietzsche, então, nas principais obras, algumas delas nós vamos analisar em parte aqui na aula de hoje, nós podemos citar essas aqui, olha só. Assim falou, assim falava Zaratustra, que é, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais propositivas do Nietzsche, na qual ele vai apresentar um sistema, não dá para a gente dizer exatamente um sistema, mas ele vai apresentar ideias mais positivas, porque nas demais obras, praticamente, ele vai fazer aquilo que ele mesmo chama de filosofar com martelo, ou seja, ele vai destruir, desconstruir tudo aquilo que todos nós temos de mais importante, na nossa tradição. Então, quando nós falamos, olha só, para além do bem e do mal, genealogia da moral, crepúsculo dos ídolos, esse aqui tem o subtítulo Como filosofar com o martelo, ou seja, como destruir tudo, e o anticristo. Então, muito cuidado, em primeiro lugar, que o anticristo aqui não quer dizer que ele tenha qualquer tipo de vínculo, com ideias demoníacas, até porque o Nietzsche jamais acreditaria numa entidade como um demônio, assim como ele não acredita, e vocês vão entender por quê, que Cristo seja a encarnação de Deus. Galera, por que nós estamos estudando Nietzsche e por que o nome da nossa aula aqui é Nietzsche e o fim da modernidade? Porque a gente fala que o Nietzsche ele vai trazer duas das ideias mais fundamentais e que praticamente estão em todos os pensadores contemporâneos. Nós podemos falar aqui da crise do indivíduo e da crise da razão. Como é que nós vamos entender isso? Olha só, o Nietzsche, ele nasce ali no século XIX, ele morre no último ano do século XIX, em 1900, e ele percebe o seguinte: aquele otimismo que nós vimos na Idade Moderna, que chega ao auge no Iluminismo, um otimismo no qual o homem se percebe como um grande sujeito, aquele sujeito cartesiano, capaz de conhecer o mundo, capaz de provar a existência de Deus, capaz, olha só, com a física newtoniana principalmente, de explicar os fenômenos naturais e de ter um grande avanço material com a revolução, com a revolução industrial. Esse indivíduo começa a dar sinais de que ele está, em crise. Qual é o principal sinal de crise que o Nietzsche vai perceber? Ele vai perceber que esse indivíduo começa a se dissolver nas fábricas. Então, a revolução industrial, a revolução tecnológica fez justamente com que nós perdêssemos a nossa característica individual. Isso que será muito marcado, por exemplo, em pensadores posteriores, como os pensadores da Escola de Frankfurt, o próprio Michel Foucault, vão mostrar o quê? Que o homem ele passa a se tornar quase como uma máquina, mais um número, e perde a sua característica individual, aquilo que o torna único. Nós falaremos disso também na nossa aula de hoje. E a crise da razão? Pensem só, galera, a razão, então, aquela razão iluminista que parecia capaz de dominar o mundo, aquela razão também começa a dar sinais. Lembrem-se, ele pega, ele vive durante as guerras de unificação da Alemanha, essa razão começa a dar sinais de que se ela não tiver controle, ela pode levar tanto a grandes benefícios para a humanidade, quanto também a grandes problemas. E é claro, ele não sabia ainda, mas ele já estava antevendo as grandes guerras que nós tivemos no século XX, quando essa racionalidade capitalista e industrial conseguiram, foram capazes de trazer uma máquina de guerra
eficiente, como se fosse uma indústria da morte. Tranquilos, galera? Então vamos agora, a partir de agora, entender como é que ele constrói o seu pensamento para que nós então cheguemos a essas conclusões que eu já comentei com vocês. Olha lá. Ele vai então, pessoal, ele começa a sua carreira como filólogo, então ele era um estudioso das obras clássicas, e ele tem o seu primeiro livro, né, O Nascimento da Tragédia, onde ele vai perceber que a tragédia grega, ela traz para nós uma cultura autêntica, porque ela espelha a tragédia da vida. E a tragédia não tem apenas essa conotação negativa que nós vemos hoje, mas a tragédia é um equilíbrio entre o bom e o ruim, né? Entre os momentos felizes e prazerosos da nossa vida e os momentos tristes, né, e angustiantes pelos quais nós temos que passar também. Ele vai então identificar esses dois lados da vida humana que estão bem espelhados lá na tragédia grega com dois deuses gregos, né? Apenas uma forma aqui figurada de falar desses dois impulsos que nós, seres humanos, temos, né? Então, de um lado, ele vai dizer que tudo aquilo que é relativo ao nosso corpo, às nossas paixões, tudo aquilo que foge da medida, do controle, ele vai identificar com o deus Dionísio, o deus do vinho, o deus da orgia, né? Então o deus dos prazeres carnais. Por outro lado, tudo aquilo que está ligado à nossa razão, à nossa busca por limite, controle, ele vai identificar com o deus Apolo. Então ele diz, olha só, as tragédias gregas mostram bem esses dois lados, né, da natureza humana e da própria vida humana, essa vida trágica que todos nós vivemos e temos que viver, porque isso é a vida, nos diria o Nietzsche. Acontece que surge um homem que vai simplesmente ignorar metade da natureza humana, que vai desconstruir, que vai desconsiderar todo o lado físico, todo o lado emotivo, todo o lado passional do homem. Esse homem, acreditem se quiserem, é o Sócrates. Então eu já falo direto para vocês, olha só, o Nietzsche, ele é um admirador de Sócrates? Não, de jeito nenhum. Um grande crítico de Sócrates ele é. Ele vai dizer que Sócrates traz, então, uma moralização que a filosofia não tinha. O Sócrates traz uma moralização que a cultura grega não tinha. Ele esquece totalmente o lado, né, físico da nossa vida, o lado trágico da nossa vida. E agora nós temos um desequilíbrio. Nós passamos a acreditar que nós somos só razão. Um homem que não tem paixão pela vida, né? Tem um filósofo muito famoso, o professor Clóvis de Barros, que usa uma palavra, e eu peço que vocês me perdoem, mas faz muito sentido aqui nesse contexto. Na verdade, o Sócrates faz o quê? Com que a racionalidade domine tanto a vida humana que o homem perca aquilo que ele diz, olha só, o tesão pela vida. Nós perdemos essa vontade carnal, física, de estarmos vivos, e nós passamos apenas a valorizar aquilo, não é, que nós consideramos que é racional, aquilo que nós consideramos que é ponderado, limitado. Então, olha só, se vocês estão me vendo aqui hoje com todo o meu corpo coberto, claro, vocês não podem ver, mas como qualquer ser humano normal, eu estou usando uma roupa que cobre todo o meu corpo, né, especialmente com exceção, olha só, da minha parte intelectual, a minha cabeça, né, ela eu posso manter descoberto, mas o corpo, não é, na sociedade atual, que vem desde o Sócrates, ele é, sem dúvida nenhuma, objeto de vergonha. Se nós fôssemos de culturas que não estivessem tão influenciadas por essa moralização trazida pela filosofia do Sócrates, do Platão e praticamente por todos os filósofos da história, com raríssimas exceções, provavelmente, né, nós estaríamos aqui num país tropical, eu estaria aqui de tanga ou até talvez pelado, como muitos índios vivem, né, porque não trazem essa vergonha do corpo que a moralização, né, da filosofia trouxe para nós, né, para toda a cultura ocidental. Então, pessoal, olha só, ele vai dizer que o grande problema da filosofia, da história da filosofia, nasce lá com o Sócrates, com essa moralização excessiva e uma fé quase que irracional na razão. Ele não é contra a razão, cuidado, mas ele diz, nós não podemos substituir a religião, o mito, por um outro dogma, a razão.
Tudo deve ser questionado, tudo deve ser pensado, e nós não podemos seguir cegamente nenhum tipo aqui de dogma, nenhum tipo de ídolo, né? Nenhum tipo, então, de idolatria, essa idolatria que ele vai identificar na razão, tá joia? Bom, galerinha, então, quando a gente fala aqui no Nietzsche, nós temos que tentar compreender o que aconteceu, que nós chegamos nesse ponto em que os fracos dominam. É isso mesmo que vocês ouviram. Vamos começar a entender aqui o que é a dialética, né, ou a ética do senhor e do escravo. Nós precisamos entender isso para que eu mostre para vocês que, de acordo com o Nietzsche, os fracos venceram. Então o Nietzsche vai perceber aqui na sua genealogia, porque o Nietzsche diz o seguinte, olha, se não existem valores dados para os homens, somos nós que construímos os nossos valores, o que é que o filósofo pode fazer? Ele pode fazer uma genealogia, olha só, gene vem de origem, então nós temos que buscar a origem dos nossos valores, e aí ele vai descobrir, olha só, que nós temos duas oposições para a palavra bom. A palavra bom, ela pode ter como antônimo a palavra ruim, mas a palavra bom também pode ter como antônimo a palavra mal. E aqui nós estamos falando de duas éticas, de dois pensamentos moralizantes diferentes. Então ele vai dizer o seguinte, pessoal, quando nós pensamos no par bom-ruim, esse par é um par que havia sido feito pelos nobres, pelos fortes, pelas classes dominantes, especialmente aquelas classes de cavalheiros, né, que nós tínhamos, de cavaleiros, né, também, desculpem, que nós tínhamos lá na Idade Média. Esses cavaleiros, então, eles eram fortes e eles se definiam como bom. Então, mesmo um inimigo de um nobre, ele era da casta boa, né? Ou seja, ele era um bem-nascido. Ele poderia ser meu inimigo, mesmo que eu quisesse matá-lo, que nós fôssemos inimigos, eu o reconhecia como um igual. Então, nós temos aqui uma definição positiva. Eu defino que o bom sou eu, e todo o resto, a plebe, a ralé, eu vou chamar de ruim. Então, perceba, quando a gente pensa aqui na ética do Senhor, ela é afirmativa, ela é positiva. Então eu me defino como bom e aquilo que é diferente de mim eu chamo de ruim. Ruim é o outro, é o negativo, mas eu começo definindo positivamente o que eu sou. Eu sou bom. Acontece que, é claro, que os fracos, os oprimidos, eles não vão ficar parados. E eles vão criar uma ética invertida. Eles vão pensar o seguinte, olha, nós, na verdade, estamos frente a algo que é mal. O que é o mal, então? O mal é o outro, é aquele que me oprime, é aquele que me escraviza, é aquele que é mais forte e me domina. Então, primeiro eu defino o outro, eu vou chamar o outro de mal. Aí, o que sobra para mim? Então se o outro é mau e eu não faço parte daquilo, então eu sou bom. Então perceba que aqui, quando nós falamos da ética do escravo, né, no sentido do fraco, nós temos uma ética que é definida negativamente. Eu defino aquilo que me oprime. Aquilo é o mal. Eu sou o bom apenas por oposição. Veja, eu não reconheci nenhuma qualidade intrínseca em mim e nos meus, né, naqueles que estão junto comigo, para nós fazermos essa definição de bom. Não, eu me defino por oposição àquele que me oprime, àquele contra quem eu não consigo me vingar, porque é mais forte do que eu, tá joia, galera? Então aqui nós temos uma ética que é feita por ressentimento, negativa, reativa. Essa é a ideia, então, que o Nietzsche vai trazer para nós. Então é aquela ideia que nós teríamos, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, eu não vou conseguir dar crédito agora, porque eu não me lembro quem foi que deu esse exemplo em primeiro lugar, já ouvi várias vezes por várias pessoas, mas é como se nós vivêssemos num condomínio. No condomínio nós temos os jovens, os saudáveis, né, que são bonitos, alegres, felizes, e eles, é claro, vão querer festejar a vida e vão fazer barulho. Por outro lado, nós temos aqueles que são velhos, ressentidos, né, que já não podem aproveitar muitas das felicidades da vida. Eles vão fazer o quê? As regras do condomínio, tentando controlar a juventude, tentando controlar a vida. E é isso, então, que nós podemos chamar aqui, olha só, da ética do Senhor, aqueles que têm força, saúde, energia, alegria, e a ética do escravo, o ressentido, o oprimido, aquele que já não pode mais dar maus exemplos, então passa a dar bons conselhos, tá joia, galera? Então essa é a ideia aqui
dessas duas éticas. Vocês estão vendo já que nós estamos vivendo sob o domínio da ética do escravo, da ética dos fracos, não é isso? Então o que ele está trazendo para nós aqui? Uma crítica do cristianismo. O Nietzsche vai dizer, o cristianismo nada mais é do que o platonismo para os pobres, né? O que o Platão fez? O Platão trouxe toda uma explicação num mundo que está além do mundo físico, negando a realidade, né, do nosso mundo físico, corpóreo. Isso aqui, esse mundo dos sentidos como um mundo ilusório. Lembrem-se da alegoria da caverna do Platão. Tudo que é físico é negativo, são cópias imperfeitas da realidade que está no mundo inteligível. E o cristianismo, para o Nietzsche, faz a mesma coisa. Coloca, né, tudo que é perfeito num mundo não físico, e nós aqui somos os pecadores decaídos, né? E que estamos então condenados ao sofrimento. Ele também vai fazer uma crítica à ciência, porque a ciência traz aquela crise do indivíduo que eu falei para vocês. Torna todo mundo homogêneo, torna os homens iguais, como se houvesse um método que todos os homens, então, fossem capazes de chegar aos mesmos resultados. E com isso se perde a criação individual, a força, né, que todos nós temos para viver e que é diferente em cada um de nós. Então, ele vai dizer que o cristianismo, a ciência, a filosofia nega os nossos instintos. E o que é um instinto? Por que um animal foge do fogo? Por que nós fugimos do fogo? Porque o instinto é o que nos protege, o que nos mantém vivos. E ele vai dizer, veja que disparate, que absurdo nós negarmos os nossos instintos. Então, se nós temos um instinto sexual, é isso que faz o quê? Que os homens possam povoar a terra, que os nossos genes se difundam. Então, nós temos instintos para preservar a vida, só que o cristianismo, a filosofia, a ciência, a moral fizeram o quê? Com que nós negássemos os nossos instintos, tá joia, galera? Por isso eu convido vocês a fazerem uma análise dessas duas imagens aqui. De um lado nós temos o Cristo crucificado, e no outro, né, nós temos um quadro chamado Julgamento de Sócrates, que mostra, né, os momentos finais de Sócrates aqui com os seus discípulos, quando ele vai tomar o veneno da cicuta, ele que havia sido condenado à morte. O que é que nós temos em comum na imagem de Cristo e na imagem de Sócrates? Nós temos em comum a morte. São dois personagens históricos que escolhem a morte. Ambos poderiam ter tentado fugir e preservar a própria vida, mas eles preferem a morte, porque eles estão buscando uma redenção num mundo imaginário, de acordo com Nietzsche, num mundo não físico. Eles negam a própria vida. Essa negação da vida, o Nietzsche não é capaz de aceitar, tá joia? Ele vai dizer, então, que ambos criam aqui um mundo sobrenatural, um mundo do qual nós não sabemos nada, e eles ainda têm a coragem de dizer que esse mundo sobrenatural é a explicação para esse mundo. Mesmo que nós saibamos pouco desse mundo, nós sabemos desse mundo muito mais do que daquele mundo, né, sobrenatural que nós nunca vimos, nunca sentimos, nunca experimentamos. E ainda nós acreditamos que aquilo do qual nós sabemos menos é a explicação para isso do qual nós sabemos pouco. Então vejam, galera, o Nietzsche é um grande crítico da ciência, não da ciência enquanto um método experimental, mas da ciência enquanto uma religião, da fé cega na razão. Ele diz que os cientistas, eles passaram a ocupar o lugar dos padres como detentores da verdade, e é isso que ele não pode aceitar. Ele é contra todos os dogmas, todos os ídolos. E ele vai dizer, então, que a negação da vida é aquilo que nós chamamos de um niilismo negativo, onde nós simplesmente negamos todos os valores que importam realmente para nós nos mantermos vivos, e nós negamos, então, esse mundo físico. Bom, é claro, né, galera? Como eu disse para vocês, que a moral dos fracos, a moral do escravo, então, venceu, e nós temos o ressentimento aqui imperando, né? Então nós somos, de acordo com o Nietzsche, uma sociedade de ressentidos, né? Pessoas oprimidas que não podem fazer a sua vingança nessa vida, então imaginam uma vingança após a morte. Após a morte, esse rico que me oprime, ele não vai ao reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico ascender ao reino dos céus. Ou seja, nós criamos uma vingança imaginária
para tornar a nossa vida, né, miserável, suportável, de acordo com Nietzsche, isso que ele chama de espírito de rebanho. Nós não temos força para agir enquanto indivíduos, então nós agimos coletivamente, nós perdemos a nossa individualidade e nós passamos a ser simplesmente mais um no meio da massa, no meio do rebanho. Vamos ver uma questão, pessoal, que já cobrou isso que nós comentamos até agora? Acompanhe então a leitura aqui comigo, olha lá. Leia o texto a seguir. Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica, mas à certeza imediata da introvisão, Anschauung, de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à, olha aqui, duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, da mesma maneira como a procriação depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervêm periódicas reconciliações. Então aquela crítica, né, da negação que o Sócrates fez de todo um lado da vida humana, de todo um lado da própria vida, que é o lado dionisíaco, o lado físico, corpóreo, o lado, né, das nossas paixões. Então, a compreensão do processo de criação a partir da analogia com a procriação, não é isso? Então, a vida com essa dualidade, com essa luta, né, sendo comparada com a criação da vida, né, que também necessita de dois sexos opostos. Diz aqui ainda, olha só, da valorização da intuição e da crítica ao conceito, renovou profundamente a estética filosófica. Continuando aqui, a respeito da teoria nietzschiana da criação, manifesta na sua interpretação do apolíneo e do dionisíaco, assinale a alternativa correta. Então vamos lá lembrar? O apolíneo é o que está ligado à nossa razão, ao nosso controle, ao comedimento, à medida. E o dionisíaco é tudo que está ligado aos prazeres, tudo aquilo que é corpóreo, tudo aquilo que está na desmedida, não é isso? Nesse transbordamento das paixões humanas. A letra A nos diz então que o dionisíaco, elogiado por Nietzsche como símbolo de um acordo superior entre o humano e a natureza, tem como marca característica a dissolução do humano. Claro que não, né, galera? Não existe dissolução do humano no dionisíaco. O dionisíaco faz parte da natureza humana. Nós somos corpo, nós somos paixão, nós somos tudo isso. Nós podemos até negar, mas nós nunca deixaremos de ser também dionisíacos. Letra B. O apolíneo representa o âmbito da dissolução das formas, da embriaguez. Errado, pessoal. O apolíneo é a razão, a embriaguez é o dionisíaco. Enquanto o dionisíaco diz respeito ao âmbito figurativo do sonho, né? Está errado principalmente pela caracterização incorreta do apolíneo. Letra C. O procedimento dialético socrático, discutido por Nietzsche, mantém a tensão característica da tragédia, sendo a lógica uma criação resultante do equilíbrio entre a forma e o informe, né? Errado, pessoal. Aqui, a letra C nos passa a impressão de que o Nietzsche seria um fã, né? Da dialética socrática. E não, a dialética socrática não mantém aquele equilíbrio da tragédia, justamente porque a dialética socrática, ela apenas valoriza o que é racional, apenas valoriza o que é apolíneo, descartando tudo aquilo que está ligado às nossas paixões, ao nosso corpo, ou seja, ao dionisíaco incorreto. Letra D nos diz ainda que a cultura da ópera representa o renascimento da tragédia, pois reconstitui os vínculos entre arte, religião e sociedade a partir da oposição entre o apolíneo e o dionisíaco. Pessoal, essa daqui está também incorreta, é uma alternativa um pouco mais específica, né? Seria necessário conhecer aqui a opinião do Nietzsche sobre a ópera, mas ele é um crítico também da ópera. Ele vai dizer que a ópera ela vai privilegiar muito a textualidade em relação à musicalidade. Ele vai dizer também que
que a ópera não mantém, né, essa tensão entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Uma alternativa bastante específica, mas que está incorreta. Letra E nos fala, olha só, a relação entre o apolíneo e o dionisíaco permite pensar a criação a partir de elementos negligenciados pela filosofia, como o corpo, muito bom, as pulsões, né? Os nossos impulsos, as nossas paixões e o feminino, ou seja, tudo aquilo que a filosofia ocidental desconstruiu, desconsiderou ao longo da sua história, com poucas exceções. Perfeito, pessoal. Isso aqui é o dionisíaco, gabarito, olha aqui, letra E. Tranquilos? Galerinha, vamos continuar então falando um pouquinho mais aqui dos conceitos que o Nietzsche nos traz. Continuando então aqui o nosso estudo do Nietzsche, nós já fizemos um percurso para compreender bem como ele constrói a sua ideia de que hoje nós vivemos sob a moral dos fracos, ou seja, a ética do escravo. Vamos então ver como é que nós podemos resgatar uma parte, pelo menos, dessa moral do Senhor, né? Dessa ética dos fortes. Ele vai dizer então que, na verdade, quando nós olhamos para essa ética, o que nós podemos trazer de positivo é que ela traz a vida como critério. E que critério melhor nós teríamos para julgar as nossas ações, se elas são boas ou más, senão a própria vida? Então veja que ele está dizendo aqui para nós o seguinte: toda ação é boa se ela afirma a nossa vida, nos afirma enquanto indivíduos. E aqui ele retoma parcialmente um conceito lá do Spinoza, que é essa força vital, essa vontade de viver que nós temos, uma vontade de potência que o Spinoza chamava de conatos. Então tudo aquilo que reforça a nossa vontade de viver, ou seja, tudo aquilo que está de acordo com os nossos instintos vitais, deveria ser considerado bom. Mas nós veremos, o Nietzsche ele é contra todos os dogmas, então não deve haver um bom e o mal anterior, né, que nos seja dado, não. Cada um de nós deve criar a sua moral. Já vamos falar sobre isso. Então agora ele vai propor para nós um niilismo positivo. O que é o niilismo mesmo? É o nada, é a ausência de valores. O que é o niilismo negativo que ele tanto critica? É essa negação da vida, essa negação do mundo, desse mundo físico, que é aquele que efetivamente existe para o Nietzsche. O niilismo positivo, portanto, ele vai afirmar a vida, ou seja, nós não vamos trazer dogmas, nós não vamos trazer valores, mas nós vamos buscar o quê? Afirmar a vida, afirmar isso que nós temos, que nos permite criticar, pensar, sermos alguma coisa, qualquer coisa que seja, mesmo, né, uma vida boa, uma vida ruim, essa vida trágica que nós temos, né, que aguentar, é essa vida que nós temos e é ela que deve ser tomada como critério. Então ele vai dizer, sim, não há valores dados para o homem. O que é que significa que não há valores dados para o homem? Significa que a ciência, nós mesmos aqui, nós matamos Deus. Deus está morto, né? Olha só, um aforismo muito famoso do Nietzsche, em que ele vai afirmar a morte de Deus. O que é que significa dizer que Deus está morto? E ele diz mais, nós o matamos. É claro que o Nietzsche, pessoal, não acredita em Deus, mas o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, aquele mundo, né, em que nós tínhamos valores dados, aquele mundo se acabou. A própria ciência, a racionalidade mostrou, né, que cada vez mais os preceitos éticos, eles têm uma importância menor na nossa vida. É só nós pensarmos o seguinte, quem é que hoje seria capaz, né, de se juntar a uma cruzada se o Papa nos chamasse, né? Vamos lá, né, matar os mouros para reconquistar a Terra Santa. Então perceba que os valores, os dogmas religiosos, eles estão se perdendo justamente por conta da racionalidade. O problema é, nós podemos hoje, né, tornar a própria razão um novo dogma, e é isso que nós temos que cuidar. Então, nós temos que afirmar a vida, Deus está morto, o homem está aqui nessa vida, sozinho, jogado aqui, e deve criar os seus valores, porque nenhum valor nos foi dado por nenhuma entidade, né? Ou como seria, por exemplo, o caso de Deus, especialmente do Deus cristão, que traz toda uma série de preceitos éticos que norteariam a vida dos homens. Nietzsche diz
Isso acabou. Nós temos que criar os nossos próprios valores. É isso, pessoal, que o Nietzsche quer dizer quando ele fala da transvaloração. A transvaloração é justamente nós criarmos valores novos, valores que sejam importantes para nós enquanto indivíduos. Nós devemos parar com essa nossa mentalidade de rebanho e nos pensarmos apenas como mais um, igual ao outro. Então, quando nós vivemos essa vida de massa, quando nós queremos apenas a mesma coisa que o outro quer, uma casa maior, um carro novo, nós estamos vivendo uma vida de rebanho. Nós precisamos querer uma vida única, que seja importante para nós mesmos e não nos deixarmos influenciar pela opinião dos outros. Nós temos que criar os nossos valores, nós temos que impor ao mundo a nossa individualidade. Esse é, pessoal, o super-homem do Nietzsche. Então vejam, o super-homem do Nietzsche não tem nada a ver com o super-homem, né, dos quadrinhos. Tentaram dizer, né, por muito tempo que o super-homem do Nietzsche estaria ligado, né, com a raça ariana, posteriormente com o movimento nazista. A própria irmã do Nietzsche, que cuida dele no final da sua vida, tenta transformar uma parte da filosofia do Nietzsche como uma filosofia, né, de apoio à supremacia alemã, mas pelo que nós falamos hoje fica claro, né, pessoal? O Nietzsche jamais aceitaria qualquer proposta que torne os homens rebanho, né, com um pastor, né, seja o Hitler, seja Cristo, seja Sócrates, que nos leve a sermos apenas mais um, né, usar uniformes. O Nietzsche jamais aceitaria isso. Nós temos que ser únicos. O super-homem, então, é aquele que diz sim à vida, que impõe a sua individualidade, né, sobre as massas, que se sobressai, que consegue, então, a partir da sua pulsão para a vida, se mostrar como um indivíduo único. Aqui, pessoal, também nós podemos entender um outro conceito fundamental no Nietzsche, que é o amor fati, que nós podemos chamar de amor aos fatos. Essa ideia, olha, a vida, ela tem esses dois lados, a vida é trágica, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Para todos, nós não podemos querer, né, como Nietzsche vai criticar muito, nós não podemos querer aqui nos entupirmos de remédio para tentarmos simplesmente viver uma vida sem dor. Não, a dor faz parte da vida. Nós devemos amar os fatos, porque os fatos estão aí, eles sempre vão estar aí, e nós temos que, dentro do possível, impor a nossa vontade, a nossa individualidade à vida, mesmo sabendo que os fatos, eles sempre vão vencer no final, não é? Inclusive trazendo a nossa própria morte. Então, cuidado. Nós podemos dizer que o amor fati é um amor ao destino? Sim e não. Então, cuidado. O Nietzsche não é um determinista, que vai dizer então que tudo está dado, aconteceu porque tinha que acontecer. Não. O homem, ele tem que tomar as rédeas da sua própria vida, mesmo que isso seja limitado, mesmo que os fatos limitem as nossas possibilidades. Nós não podemos ser aqui meros fatalistas, que dizem, era para ser assim, né? Todo mundo tem a sua hora. Nada disso. Nós fazemos o possível que nós podemos dentro, né, daquilo que os fatos permitem para impor a nossa individualidade. Então essa vontade de poder, essa vontade que eu tenho dentro de mim, de me extravasar, de me transbordar para o mundo, é ela que é o impulso criador. Por isso, galera, que a arte é a expressão máxima do individualismo e não a ciência e não a filosofia, porque a arte é única. Uma obra de arte, ela nunca poderá ser copiada, principalmente quando nós falamos pela genialidade de quem a criou. E a arte, muitas vezes, ela depende de situações trágicas, né? Pensem na arte do Van Gogh e de quantas poesias nós podemos citar aqui de poetas que tiveram uma vida trágica. Então a tragédia, ela faz parte da vida e ela pode sim ser um impulso criador para o indivíduo. Vamos resolver mais uma questão aqui a partir desses conceitos que nós acabamos de ver? Questão novinha, olha só, do Enem 2021. A minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Nada desejar além daquilo que é. Opa, aquilo que é não é um mundo sobrenatural, né? Nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Então, olha só, nós não devemos apenas suportar aquilo que é inevitável, mas nós também não devemos esconder esse fato, nós devemos amá-lo. Isso é
o amor aos fatos, o amor fati do Nietzsche. Olha só, essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã. Por quê, pessoal, que o amor fati é uma crítica à tradição cristã? Porque a tradição cristã tenta justamente negar esse mundo, dizer que esse mundo aqui é um mundo decaído e que nós só teremos a redenção, né, num outro plano, após a nossa morte. É isso que o Nietzsche está criticando com o amor fati. Olha aqui as opções. A letra A diz que a tradição cristã ela combate as práticas sociais de cunho afetivo. Errado, pessoal. Nós não temos o casamento cristão, o casamento na igreja é uma prática social de cunho afetivo e a igreja é favorável ao casamento. Errado. Letra B, diz que a tradição cristã impede o avanço científico no contexto moderno. Errado. Ela impediu o avanço científico, ou pelo menos tentou, lá na Idade Média, mas no contexto moderno não. A ciência abraça, a religião cristã abraça a ciência. Nós devemos lembrar principalmente que a religião cristã não é apenas a religião católica, mas se nós pensarmos no protestantismo, então, nós temos uma união ainda mais forte com a ciência e os protestantes são cristãos. Letra C, olha só, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza, né? Também não está aqui essa crítica. A tradição cristã, muitas vezes, ela associa mesmo, né, os cultos pagãos com uma sacralização da natureza, né? Dizer que a natureza é Deus, que o sol é Deus. Verdade. A tradição cristã, ela realmente combate isso aqui, defende isso aqui, mas não é isso que o Nietzsche está criticando. O Nietzsche está criticando esse fato de que a tradição cristã nos diz, tira o nosso poder de sermos felizes nessa vida e diz que a nossa redenção somente pode acontecer no pós-vida, não é isso? Num outro plano, num plano sobrenatural. Letra D diz que a tradição cristã condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Erradíssimo, né, pessoal? A tradição cristã durante muito tempo adotou a filosofia platônica e a filosofia aristotélica. Então, só nós lembrarmos de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, até hoje, né, textos que são fundamentais para a doutrina cristã. Erradíssimo. Letra E diz então que a tradição cristã consagra a realização humana ao campo transcendental. Perfeito, galera. A realização humana, de acordo com a tradição cristã, não ocorre nessa vida, ocorre após a morte. Aí sim nós seremos felizes. Aí sim nós viveremos no paraíso. Então não é nessa vida, é algo que transcende essa vida, algo que transcende esse mundo. E é isso que o Nietzsche está criticando. Está aqui o gabarito da questão, olha só. Letra E, tá joia? E para nós finalizarmos, galera, eu quero ainda apresentar para vocês um último conceito do Nietzsche, que é a ideia de eterno retorno. Então, se cair qualquer questão para vocês que fale sobre o eterno retorno, nós temos sempre que entendê-lo, em primeiro lugar, como um critério moral, uma maneira de nós avaliarmos a nossa vida, de nós avaliarmos as nossas ações. O eterno retorno, ele vai dizer que tudo o que acontece nesse mundo, tudo o que está acontecendo nesse mundo, nesse momento, vai se repetir infinitamente ao longo da infinitude do tempo. Então, veja, é um critério que nos faz perguntar o seguinte: você gostaria de viver a sua vida novamente? Porque se a resposta for não, você está vivendo errado, tá joia? Para ele chegar a esse critério moral, ele parte de dois princípios aqui que estariam suportados pela física da sua época. Em primeiro lugar, de que o tempo é infinito, ou seja, o tempo sempre existiu, e além disso, que a matéria, a quantidade de matéria, não importa quão grande, quão gigantesca ela seja, ela é finita. Ou seja, se a quantidade de matéria é finita, existe um número, embora gigantesco, absurdamente gigante, impossível de nós, inclusive, pensarmos sobre isso, mas existe um número finito de combinações possíveis. E se o tempo é infinito, todas as combinações elas vão acontecer em algum momento e elas também terão todas que se repetir, porque o tempo nunca acaba. Ou seja, essa combinação da matéria que faz com que eu seja o que eu sou hoje, que eu esteja aqui dando aula para vocês nesse momento, isso vai acontecer infinitamente ao longo da infinitude do tempo. Então, Nietzsche nos pergunta o seguinte: e se você tivesse que viver este momento inúmeras vezes no futuro? Faça essa reflexão e pense se você está vivendo a vida de modo adequado ou se você está também esperando uma redenção num pós-vida, em algo que transcende
esse mundo em que nós vivemos. Pessoal, deixo a todos aqui um grande abraço. Nós temos aulas sobre Nietzsche na plataforma, um curso completo de filosofia e não só de filosofia. Todos os professores, de todas as matérias que caem no Enem, nos vestibulares, trazem cursos completos para vocês terem a melhor preparação. Espero que gostem dessa aula e que venham também conhecer o nosso trabalho lá na plataforma do Professor Ferreto. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.